Você está pronto para transformar a sua vida? Junte-se a nós em nossa série Livros que Mudarão a Sua Vida e descubra obras que irão inspirar, motivar e abrir novas portas para você. Não perca a chance de se reinventar através da leitura. Eu estou aqui com o Sérgio Nogueira, nosso co-founder, para falar hoje sobre o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. E nós vamos bater um papo sobre esse livro hoje e trazer mais um livro muito importante que eu acho que pode transformar a sua vida se você tiver interesse real na boa leitura. E aí, Sérgio, por que a gente tem que mudar hábitos? E por que isso é tão difícil? De uma certa forma, a gente vem tratando desse tema em vários outros vídeos aqui, né? Então, a gente achou pegar pedaços que a gente discutiu e consolidar. E o livro do Charles Duhigg vai direto, vai ao encontro ao que a gente sempre pensa, né? E o que a gente tem encontrado no dia a dia, né? Conversando com os nossos clickers, como você fala, as dificuldades. Então, quando a gente fala das dificuldades, né? A principal delas, na minha visão, é a mudança. E realmente, né, Paulo? É difícil mudar os hábitos, né? Então, o Charles Duhigg, ele explica, boa parte do livro dele, ele vai explicando essas três fases, né? O que é difícil? Porque ele chama de gatilho, né? Então, o exemplo que ele está trazendo, só para ficar mais claro para vocês, estou no trabalho, estou no estudo, estou na escola, estou em casa, estou no relacionamento, estou entediado, alguma coisa está chata, não me chama atenção, pum, você desvia na mesma hora, né? Então, aí vai para as redes sociais, por exemplo. Né? Não queremos dizer que a rede social é o mal, não, mas é um exemplo claro. Você está entediado, está chateado. É uma fuga, né? É uma fuga, né? E aí, o segundo ponto, que é o mais complicado, né, é a rotina. Fica um comportamento que você vai dando sequência e você sempre vai fazendo. Então, acho que o Paulo disse bem, né? É uma fuga, que você está entediado, não quer fazer outra coisa, não tá afim. Aí, pum, tornou uma rotina. Toda vez que eu estou chateado, eu vou para uma rede social. Olha como é que acontece. Você tem uma recompensa. Olha como esse esquema é difícil de sair, né? Que é a recompensa de a distração, o alívio, você não se compromete com nada, às vezes busca aquele conteúdo que você fica rindo, você se diverte, ele é leve, superficial, você vê vários conteúdos ao mesmo tempo. Então, tem uma grande armadilha aí, né, Paulo? Uma grande armadilha. Porque o tempo... E que as pessoas não percebem, né? E o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Não é dinheiro, é o tempo. Porque o tempo não se compra. O tempo passou, você perdeu. Em cima disso, Sérgio, imagina o seguinte, né? Você que está nos assistindo. As minhas 24 horas são as mesmas 24 horas do Sérgio, e são as suas mesmas 24 horas. Por que alguns fazem coisas maiores, mais grandiosas, e outros perdem muito tempo com distrações, com coisas que não levam a pessoa para um outro patamar, né? Então, assim, tudo isso tem que raciocinar para entender por que a gente não aproveita melhor o nosso tempo. Isso, Paulo, é um negócio muito importante. Uma das coisas que eu mais escuto é não tenho tempo para estudar. Sim. Eu vou para a escola, as rotinas são pesadas, né? Muita gente, vou dar um exemplo de uma pessoa, de um mentorado, né? De um estudante. Ele acorda cedo, ele cuida dos irmãos, leva para o colégio, vai para a escola, volta. Mas a pergunta é, será que você não consegue otimizar tempo para se dedicar mais ao estudo, ao conhecimento? Não pode distribuir isso melhor? Né, Paulo? Você falou isso em outro vídeo, né? Eu aprendi com você. Se você vai somando minutos, não sei se você lembra daquele vídeo, Paulo, que você falou, se você pega 5, 10 minutos todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, você chegou Eu ia relembrar isso agora. Você conta de novo, Paulo, por favor. Então, a questão é a seguinte, né? Ninguém tem tempo, a gente sabe, né, que o tempo cada vez é mais escasso e é o nosso bem mais precioso. Mas se você for fazer uma análise do tempo que você gasta com outras coisas que não agregam valor, por exemplo, a gente aqui não está falando contra as redes sociais, mas tem muita informação de qualidade nas redes sociais e tem muitas distrações, né? E aí, se você fizer uma conta rápida, né, de pegar, por exemplo, 10 minutos do seu dia, cada 10 minutos do seu dia, dedicar a 1, 2, 3 páginas de um livro,
você vai ter, ao longo de uma semana, 70 minutos. São 70 minutos de segunda a sábado. Ah, não, de segunda a domingo, melhor dizendo. Ah, não, mas eu quero deixar o domingo livre. Então, a gente está falando de 1 hora. 60 minutos, 6 dias, 10 minutos cada dia. E isso 10 minutos, hein? Eu não estou falando de 1 hora, de meia hora, não. 10 minutos. Você tem 1 hora. Num mês, você vai ter, por baixo, 4 horas a 4 horas e meia, quase 5 horas de leitura. E nessa, você acaba se programando para ter esse hábito, criar esse hábito, que, como a gente bem sabe, são bem difíceis de você implementar e muito difíceis de mudar, mas se a gente também aceitar isso como uma verdade absoluta, a gente não vai mudar hábito nunca, a gente não vai evoluir nunca. Então, assim, faz uma análise do teu tempo, para e pensa assim, o que eu fiz durante essa semana? Quanto tempo eu fiquei em redes sociais? Faz esse exercício e verifica se você não teve muito mais tempo perdido em distrações. E tudo bem que tem que ter distrações, tem que ter o lazer, tem que ter entretenimento, tem que ter aquela leveza, né, de ver um vídeo engraçado, de rir. Isso faz bem para o corpo, para a alma, para a cabeça. Tudo bem. Mas, assim, só isso não vai te levar a um outro patamar que você quer chegar. Então, tenta conjugar as duas coisas. Tira um pouco do tempo que você tem de redes sociais e dedica esse tempo a uma boa leitura, ao nosso blog. Vai lá no nosso blog, olha lá os conteúdos, e aí, se você fizer esse exercício, começa com 10 minutos por dia, e depois você vai evoluindo, passa para 15, passa para 20, e olha como é que você é poderoso. 10 minutos por dia, tirando o domingo, de segunda a sábado, é 1 hora por semana. Se você dobrar de 10 minutos para 20 minutos, a gente está falando de 2 horas por semana. Já são 8 horas no mês. Então, assim, você começa a ter um aproveitamento melhor do seu tempo e vai perceber que quando a gente fala, que já é intuitivo, a coisa já sai no automático, eu não tenho tempo para nada. É o que todo mundo fala. Analisa o teu tempo e veja se não tem uma brecha para você encaixar hábitos mais saudáveis. Por isso que a gente escolheu essa imagem. Ela parece meio sinistra, né? Mas assim, a decisão é cada um de nós, né? Sim. Então, tem um lado da distração, você cair nessa armadilha, traz conforto, esse gatilho, a rotina, a recompensa que é dito no livro várias e várias vezes, é abordado em detalhes. Porém, tem um lado que você dedica isso tudo que o Paulo falou. Imagina um conhecimento, um curso que você pode fazer, você pode preparar melhor para o seu primeiro emprego, você pode investigar mais sobre a escolha de uma carreira. Então, não é abrir mão de uma coisa em relação à outra, só reforçando o que o Paulo disse, é balancear. Por isso que aqui essa imagem tem as escolhas. Qual é a tua escolha? O que você quer para a sua vida? Quais são os seus objetivos? E essas pequenas mudanças, eu sei que são difíceis, né, Paulo? São difíceis. Sim. Mas são pequenas mudanças que vão te ajudar a seguir um caminho diferente. Então, preste atenção, leia esse livro. E essa imagem ela é bem ilustrativa, né? Você tem 2 caminhos ali, olha. Se você pegar para o lado esquerdo, é você continuar fazendo as mesmas coisas. E como a gente sabe, não existe mudança quando você faz as mesmas coisas, né? É insano a pessoa pensar que vai fazer as mesmas coisas sempre e vai ter resultado diferente. Isso é um mantra, né? No meio acadêmico. Então, se você pegar o lado direito, olha que coisa linda. Está lá o sol brilhando, coisas novas, descobertas, fazer uma coisa diferente. Então, assim, se você quer resultados diferentes, comece a fazer coisas diferentes. Somente fazendo coisas diferentes, você vai ter resultados diferentes. Se você fizer as mesmas coisas, os resultados serão exatamente os mesmos. Não tem jeito. E aí a gente vem aqui num tema, né, que é um dos mais importantes, né? Nos estudos, quais são os São 3 dicas, né, Paulo? Na verdade, são 3 dicas aí. São 3 dicas de hábitos para melhor aprendizado. Transforme como você estuda, né? De novo, né? A gente, aqui nesse vídeo, a gente quer trazer a reflexão, a gente quer te provocar. Exato, provocação. Como é que você estuda? Estudar só na véspera da prova não é um hábito dos mais adequados. Nunca foi. Isso não é o melhor hábito. Será que não tem uma forma diferente de você estudar, aprender? Você está satisfeito com a insegurança, não dormir direito, tirar notas não tão boas, sendo que você tem capacidade de ter uma performance escolar muito melhor que você tem hoje? Por que não estudar de um jeito diferente? Criar uma rotina, pode criar a recompensa que a gente já vai falar dela,
né? Estudar, como Paulo falou, 15, 20 minutos depois do almoço, ou no horário do dia que fica melhor para você. Pensa, né? Porque o 2 tem a ver com um, na minha visão, eliminar as distrações. Quando sentir tédio, tem que fazer anotação rápida, exercício, evitar o celular para controlar, não é evitar de eliminar. A gente já usou a palavra aqui, evitar. Cuidado com a armadilha da distração. O tempo passa e você perdeu aquilo que o Paulo falou, perdeu 1 hora, perdeu 10 minutos, né, Paulo? 20 minutos, perdeu 1 hora, perdeu 10 horas, 20 horas, e no ano, soma isso no ano. O Paulo nem foi para o ano para não ficar mais complexo, né? Exatamente. E a recompensa. Assiste um episódio, não, eu consegui, eu estudei, eu li, eu fiz aquele curso, agora eu vou pegar a próxima hora. Você tem um controle sobre os seus atos, ninguém está te controlando, é você. Você está no domínio das suas ações. Isso é fundamental. Você saber o que está fazendo, a questão da recompensa e as decisões. E, a recompensa, você merece. A questão da recompensa é fundamental para você mudar a sua mentalidade. Você acaba tendo hábitos e que você acaba pensando o seguinte: toda vez que eu fizer tal coisa, eu vou ter uma recompensa. E isso aqui é uma máquina espetacular que você tem que doutrinar, não pode deixar ela te dominar, você que tem que dominá-la. E aí você criando esse hábito, você acaba vendo que a cada momento que você fizer alguma coisa de positivo, esse tempo de estudo, esse tempo de leitura, você criar uma recompensa, agora eu vou lá na rede social, vou me distrair um pouco. Você vai ver que esse hábito, você vai se tornando-se uma coisa permanente. Vou lá no WhatsApp para ver o que o grupo está dizendo, o que o pessoal está trocando de informação. É para todas as redes sociais, mas tenha consciência e, mais ou menos, planeje o que você quer, quais são os seus objetivos. Fazer um curso, ler um livro. Ninguém falou que você tem que ler um livro em 1 mês. Ninguém falou isso. Ninguém falou que você tem que fazer aquele curso. Mais importante que a velocidade é a direção. A gente já falou sobre isso. Tem uma direção clara, objetiva, focada e se preocupe menos com o tempo. Vai fazendo todo dia um pouquinho que você vai ver que isso vai criar um hábito na sua vida. Daqui a pouco você está tirando 1, 2 horas para leitura diária. Paulo, daqui a pouco você fez um curso e colocou no seu currículo, você já tem um currículo diferenciado e fez um curso, você está tirando notas melhores, está sofrendo menos no colégio com essa ansiedade de estudar em cima da hora, está entregando isso não deixa de ser uma recompensa, né, Sérgio? Exato. Exato. Então, olha os benefícios, dá uma olhada nos benefícios em fazer as coisas diferentes do que você está fazendo hoje. E aí também no trabalho, né, tem aqueles hábitos que aceleram o crescimento, né? Muito, às vezes, assim, todo mundo para o café, tá todo mundo fazendo isso, não caia nessa armadilha, né? Porque as outras pessoas estão fazendo no trabalho que você tem que fazer. Cuidado, aumenta a sua produtividade quando você tem mais foco, né? Quando você muda esse seu hábito, a produtividade, demonstra mais iniciativa. Inclusive, temos vídeos falando sobre essa soft skill, essa people skill, esse comportamento, essa habilidade essencial que é a iniciativa, melhora a comunicação. Então, olha os benefícios, como diz do livro do Charles Duhigg, quando você melhora o seu hábito, quando você modifica, você vai ter vantagens também no trabalho. Os desafios, né, Paulo, de mudar de hábito, né? Achar que não está funcionando, né? No começo, como a gente está explicando, pode parecer que nada mudou. Porque esses 5, 10 minutos você vai sentir depois, né, Paulo? Não vai ter um sentido. Mas quando você lê o seu primeiro livro, você concluiu o seu Esse livro, é um grande desafio. Quando você vê as suas notas mudando, o jeito que você estuda, você vai ver a forma não que você pode chega nessa na prova, né? Mais seguro, com mais autoestima, mais seguro do que está fazendo. Então, e aí você, naturalmente, você tem aquele desafio, né? Que é criar novos hábitos e depois ter aquela vontade, porque a mudança, né? A rotina é muito difícil você alterar, é você ter aquela vontade de voltar tudo que você fazia antes de introdução dos novos hábitos. E ficar desmotivado, né? Não vai dar certo. Se você não tiver aquela recompensa que a gente falou, vai dar desmotivação. Então, tem uma recompensa. Eu consegui, eu atingi, eu tirei uma nota, eu consegui aquele curso, eu li aquele livro, eu consegui ler um artigo, eu consegui assistir aquele podcast, eu aprendi alguma coisa diferente. Então, cuidado para não ficar desmotivado e usa a recompensa para justamente, poxa, está funcionando. Olha como minha vida está começando a mudar, né? Os resultados estão aparecendo, né? Mas, de novo, né, Paulo?
não é fácil mudar. Tem que ter persistência, tem que ter objetivo, tem que ter aquele foco, disciplina que a gente sempre fala. E, como diz no livro, os resultados vão aparecer. Se você vê o livro, tem pesquisa científica sobre isso, sobre pessoas que mudaram os hábitos, e ao longo do tempo, que de novo não é rápido, os resultados que elas atingiram, o nível de satisfação, aonde elas conseguiram chegar e as mudanças que elas fizeram na vida delas. Exatamente. E assim, pessoal, a gente, como sempre, né, a gente traz sempre temas relevantes, né, livros igualmente relevantes para melhorar o desenvolvimento pessoal de cada um. E aí o que acontece? Como a gente sempre termina nosso vídeo, né, da série Livros que Mudarão a Sua Vida, a gente quer trazer para vocês também aqui, o endereço está passando aí embaixo, né, cliqueduque8.com.br. A gente quer trazer o nosso blog, para vocês terem uma ideia como é que é a estrutura, isso é tudo feito com muito amor, com muito carinho. E aqui vocês vão encontrar não só o resumo desse livro, como o resumo de diversos outros livros, além de temas que nós julgamos muito relevantes para que vocês possam se desenvolver. Fala um pouquinho do nosso blog, Sérgio, para quem ainda não sabe e não conhece. Como vocês estão vendo, tem um resumo também do livro, tem mais informações. A gente está sempre atualizando os conteúdos, então acabamos de atualizar esse conteúdo e tem a opção de comprar. Se você clicar aqui, você vai cair exatamente lá no site da Amazon. A Amazon, você vê, sempre tem promoção, você pode consumir o livro pelo Kindle, o audiolivro, sempre tem preços diferentes e tem oportunidades. Então, na Clique Eduque 8, você tem a análise completa e você vai ter resultados que você vai gostar bastante. Com certeza. E para finalizar, pedimos sempre, né, para vocês se inscreverem no canal, quem não está inscrito. E olha, não custa nada. Se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar a levar esse conteúdo para outras pessoas. Compartilhem com os amigos, compartilhem nos grupos e com a família. E deem um like. E façam comentários. Gostaram? Comentem. Não gostaram? Comentem também. Se vocês tiverem sugestão de livros, podem trazer as sugestões, que nós vamos fazer o resumo também, vamos fazer um vídeo para discutir o livro. Se tiver sugestão de temas, da mesma forma. Aguardamos vocês dentro dessa nossa comunidade, né, nesse grande hub, né, de conteúdo que nós temos para poder levar informações de qualidade para todos. Um abraço e nunca se esqueçam, Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Tchau, gente. Até a próxima.